A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos meus amados irmãos. Hoje estaremos fazendo a nossa lição de número 5 e quero convidar os irmãos a participar juntamente conosco deste trabalho tão maravilhoso chamado Escola Bíblica Dominical. Nós, como de costume, todos os domingos, nós nos reunimos para aprendermos a palavra de Deus. E hoje não será diferente. Estarei aqui ministrando a nossa lição de número 5. E quero convidar os irmãos a participar conosco desta videoaula. Em nome do Senhor Jesus, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu para aprendermos a sua palavra. Amém, querido? Nós vamos iniciar fazendo uma oração e na sequência estarei decorrendo a lição de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aprendendo a Tua palavra. Quero pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha neste momento nos direcionar, nos ensinar a Tua palavra, que nós possamos estar aprendendo a Tua palavra conforme a Tua vontade e a Tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje lição 5, o título fala a instituição da monarquia em Israel. O nosso texto áureo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, e no versículo 4 ao 7, e também do capítulo 10, versículo 1 ao 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre Israel, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em que Zeusa, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fosse buscar? E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que fareis eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães, que tomaram da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarão um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de ti de si saltéres,
e tambores, e flautas, e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Nesta lição nós iremos tratar sobre a monarquia, sobre a instituição do primeiro rei em Israel, onde o povo solicita a Samuel esta mudança, porque até então o povo era governado por Deus. Deus era o principal governante, é chamado de teocracia, onde Deus dava as diretrizes diretamente ao povo através do profeta e dos juízes que foram instituídos. Porém, agora o povo, ele quer um rei. O povo quer um rei, não aceita mais o sistema divino de trabalho e agora eles vão escolher um rei. Samuel, como servo de Deus, ele vai consultar ao Senhor. A princípio, Samuel não concorda com a ideia do povo, fica triste, mas vai consultar a Deus e Deus lhe orienta, Deus lhe mostra o caminho. E Deus diz: o povo quer um rei, então vamos dar um rei ao povo, porque o povo não está rejeitando a ti, mas está rejeitando a mim. Então agora, por que monarquia no primeiro item? Um sentimento de orgulho nacional. Nós lemos no capítulo 8, versículo 4 e 5. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise. Então davam ouvidos a mensagens divinas. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. Em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 21, e também em livro de João, capítulo 4, versículo 22. Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotaram o regime monárquico, segundo o modelo pagão. Significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus ele deixa claro nesta palavra que o povo de Deus na terra ele foi levantado para ser a base espiritual do mundo. A nação de Israel foi escolhida por Deus para ser o sacerdócio real de Deus na terra. Porém, o povo rejeitou isso. O povo negou isso e quis imitar as outras nações terrenas, humanas, meramente humanas. Nós temos as nossas obrigações civis e devemos cumpri-las. Temos as nossas obrigações na sociedade e devemos cumpri-las. Porém, não podemos nos esquecer que nós somos chamados por Deus para ter uma vida espiritual. Para buscar a Deus, não podemos deixar Deus de lado. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Deus deve estar em primeiro plano na nossa vida. Ele nunca deve estar em segundo plano, mas em primeiro plano. Sempre Deus em primeiro plano na nossa vida. As nossas escolhas devem ser baseadas na vontade de Deus. Deus em primeiro lugar. Então o povo esqueceu disso. O povo se desviou. E hoje a mensagem que fica para nós é que nós não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor, mas nos atentar à vontade soberana do nosso Criador.
O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A arca da aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro e, embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. O dono da obra é o Senhor. Então, numa liderança, nem sempre a hereditariedade ela assume a mesma condição do pai. O chamado ministerial do pai é um, dos filhos são outros. No caso de Samuel, se deu da mesma forma. Os filhos tomaram outro caminho. Não tinham como os filhos de Samuel darem sequência à obra sacerdotal e ministerial que ele havia empenhado. Ele entendeu que os seus anciãos estavam certos nesse sentido. Rejeitando os planos de Deus, escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus. Desde quando Israel ocupou a terra de Canaã, Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Então, a monarquia foi escolhida pelo povo. O povo fez ali a escolha de um rei, onde Deus direcionou este rei, onde Deus fala com Samuel para ungir o rei a qual o povo havia escolhido. Este processo de mudança que houve em Israel trouxe graves consequências para a nação de Israel. Trouxe graves consequências para o povo, porque o povo estava rejeitando os planos de Deus. O povo deixou de seguir a vontade de Deus para seguir aquilo que eles queriam. E isto é um perigo muito grande quando as pessoas elas tomam as suas decisões pela sua própria vontade. É um risco muito grande. Hoje nós vemos no mundo espiritual as consequências disso. Quando uma igreja ela não concorda com a liderança e se reúne para mudar essa liderança, isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Precisamos deixar Deus tomar a frente. Somos servos do Senhor e cremos no milagre, cremos na profecia, cremos na revelação e cremos na direção divina. Então toda mudança ela deve ser feita pela vontade de Deus, não pela do homem. Tá aí um dos motivos em que em cargos eclesiásticos na igreja, nós não fazemos eleição. Por que não fazemos eleição? Porque se fizer eleição, vai ser colocado alguém na direção do trabalho pela vontade do homem e não pela vontade de Deus. Por isso que nós cremos na direção do líder espiritual que Deus colocou sobre nós, para que ele tome as decisões baseadas na oração, na busca pela revelação divina. Então, este é o método que nós acreditamos. A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o primeiro livro de Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que
Num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. A unção de Saul por Samuel, capítulo 10, versículo 1. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra, basta a imposição de mãos do presbitério. Os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmam a unção de Saul como rei de Israel. Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Ele encontra 3 homens no monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria, o segundo apontava para o sustento divino, para a tarefa de Saul, e o terceiro rei reinaria sob o Espírito de Deus, e assim salvaria Israel de seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, e estar cheio do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus em todo exercício ministerial. Aqui nós vemos que Saul tinha esta missão, que era o trabalho para o sustento, o alimento, o pão de cada dia. Preparar Israel para ter sustento, para trabalhar, para conquistar os seus bens materiais, a sua vida financeira, estar bem. Saul foi preparado para isso, foi ungido para isso, foi separado para isso. Também para cuidar da sua vida, do seu alimento sagrado, a palavra de Deus, estudar a palavra, buscar a Deus, ler, conhecer a Deus, cuidar das coisas de Deus, zelar pelas coisas de Deus. E também, por último, cuidar da sua vida espiritual, da sua comunhão, da busca pelo Espírito Santo e assim estar com seus ouvidos atentos à direção divina. Da mesma forma somos nós hoje. O nosso sustento, o pão de cada dia, devemos trabalhar, a nossa profissão, devemos buscar ter uma profissão, devemos buscar estar aprendendo na vida secular para garantir o pão de cada dia, para que o nosso trabalho possa nos render o pão de cada dia, o nosso sustento diário. Também não podemos abrir mão da palavra de Deus, de aprender a palavra, de buscar na palavra, de ler a palavra de Deus, de estar em comunhão com nossos irmãos, de buscar os serviços que são eclesiásticos, que é a nossa missão, a nossa chama missionária não pode parar. Devemos buscar sempre isso. E também não esquecer de estarmos revestidos e cheios do Espírito Santo, para que possamos ter a direção divina sobre todas as coisas e assim não fazer nada que não seja sobre a vontade de Deus. O rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra de Deus. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Em 1 Samuel capítulo 13, verso 13, e também no capítulo 15, verso 23. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. 1 Samuel 9:2. O povo não via nada além que a aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu
que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho do campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata o dízimo cobrado pelo rei. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já prepara um rei segundo o coração dele. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Aqui nós vemos que Samuel, ele escolhe o rei de acordo à vontade do povo. E o povo olhava a aparência. Nós vemos que a escolha de Davi ela foi bem diferente da escolha de Saul. Na escolha de Davi, Deus olha para o coração do homem. Deus olha para o interior. A aparência não importava, porque a aparência não governa. A aparência, ela não serve para nada. No contexto espiritual, a aparência ela é inútil. E Samuel estaria deixando um líder que ele também seria um líder espiritual para o povo. Ele cuidaria das coisas políticas, sim, cuidaria da ordem da nação, sim, cuidaria assim como Moisés cuidou, mas não abriria mão do contexto espiritual. E para isso o seu coração deveria estar voltado para Deus. Davi foi um rei perfeito? Não foi. Nós vemos que Davi não foi um rei perfeito, ele errou em muitas situações, em muitas circunstâncias. Davi erra, Davi falha. Ele era um homem imperfeito, mas o seu coração era voltado para as coisas de Deus. Davi tinha um coração na obra do Senhor. Deus não exige de você perfeição, Deus exige de você adoração. Reconhecer Ele como um Deus vivo e poderoso. Ter o coração voltado para as coisas dele. Reconhecer o que é sagrado e o que é profano. Aquilo que você deve se abster, aquilo que você deve se afastar e aquilo que você deve se apegar, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua vontade, a sua vida com Deus. A pessoa que tem um coração voltado para as coisas de Deus é uma pessoa bem-sucedida. Nós vemos no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo a carne, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, no caminho da perdição, no caminho da maldade. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, esta é a característica principal de um homem segundo o coração de Deus. Ter a sua mente voltada para as coisas de Deus. Davi teve isso. Ele não era um homem perfeito. E a Bíblia deixa bem claro, porque a palavra de Deus nos mostra que Davi não foi um homem perfeito. A Bíblia deixa bem claro quem foi Davi. Mas a Bíblia deixa bem claro que tudo ele sempre voltava para Deus.
Sempre ele estava voltando para Deus, o seu coração era voltado para Deus, por isso que Deus deu tanta vitória e bênçãos sobre ele. Que nós possamos também, nas nossas escolhas, tomar a decisão certa, sempre olhando para o Senhor, buscando a Deus, buscando em Deus, buscando a direção divina e o nosso coração voltado para as coisas de Deus. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolha estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Não façamos escolhas pelo nosso olhar humano, pela aparência. Vemos algo, desejamos e buscamos isso. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Nem tudo que a gente quer a gente pode, nem tudo que a gente quer é bom para nós. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo é conveniente, nem tudo é apropriado, nem tudo é para nós. O que é para nós? Deus sabe o que é o melhor para nós. Eu costumo sempre usar um comparativo de um pai com um filho. O filho está com febre, está com dor de garganta, está com inflamação de garganta, com febre, doente. Aí passa em frente uma sorveteria e fala: pai, eu quero um sorvete. O pai sabe que aquilo vai fazer mal para a criança, que aquilo vai prejudicar e vai agravar a saúde dele. O que o pai faz? Não, filho. Mas pai, eu quero. Não, filho, não é hora, não é o momento. Você não está preparado para este alimento. Vamos esperar, não é agora. Mas o filho, eu quero. Se fosse pela vontade do filho, ele iria buscar aquele alimento que poderia lhe fazer mal, lhe trazer prejuízo à sua saúde. Então Deus sabe de todas as coisas. Por isso que nem sempre aquilo que a gente quer é para aquele momento, é para aquela hora. Deus sabe. Devemos confiar em Deus e entregar na mão do Senhor. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Na nossa ótica, é isso que nós precisamos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente se é isso que nós precisamos ou não. Então, devemos confiar no Senhor e buscar sempre a direção divina em todas as nossas decisões. Na sua decisão, escolha o Senhor. Em todas as nossas decisões, venhamos colocar Deus em primeiro lugar e certamente seremos bem-sucedidos. Amém, meus queridos? Essa é a aula de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor continue falando no teu e no meu coração. Amém, amados? Vamos estar orando para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ensinamento. Continua nos abençoando, meu Deus, que nós possamos continuar nos teus caminhos, fazendo as escolhas corretas, fazendo, Senhor, aquilo que o teu Espírito Santo nos direciona. Que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nos direcionando e nos mostrando o melhor caminho que nós precisamos seguir. Certamente, tu tens o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal IECP Poá, para que nós possamos continuar fazendo este trabalho maravilhoso e você possa receber os vídeos, as notificações, as mensagens bíblicas que nós estamos postando neste canal, exclusivo para isso, da nossa amada igreja IECP Poá, na nossa direção, pastor Isaac, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Luiz Carlos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Em breve estaremos juntos em nossos templos, fazendo os nossos cultos para glorificar e exaltar o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.